41. Apenas tudo. Nova pensou que o dom da garota devia ser voar, porque ela voava sem botas de gravidade como as dela. Então pensou que deveria ser uma metamorfa, porque seu rosto mudou. Ela foi de bonita a horrenda em um instante, sua boca se escancarando impossivelmente, seus dentes afiados como agulhas. Será que ela poderia ter dois dons? Nova nunca ouvira falar disso, e quando foi roubá-lo, sentiu apenas um, não podia nem dizer o que era. Às vezes era óbvio, mas esse era obscuro como nenhum outro dom que já tivesse encontrado. Ainda assim, ela o arrancou. A garota deveria ter despencado. Aqueles dentes terríveis deveriam ter encolhido e desaparecido, para não falar das garras, mas nada disso aconteceu. Ela não caiu, não se transformou de volta. Ela acertou Nova com força total e ambas ricochetearam com um impacto, aterrissando na concha meio aberta da esfera sob a abertura do portal. Ambas esmagaram o metal. Os ombros de Nova suportaram o baque, mas sua cabeça não foi poupada. Sua visão ficou turva e um zumbido encheu seus ouvidos. A voz da garota atravessou o barulho. Ela gritava alto, mas Nova não entendia o idioma. A garota estava segurando seus ombros, pressionando. Suas garras se fecharam sobre as placas de metal divino com as quais Nova havia se blindado. Se não tivesse conjurado a armadura, as garras teriam afundado em sua carne. A ira de Nova explodiu. Essa garota era estúpida ou quê? Estava pensando que poderia vencê-la com todo esse metal apenas esperando para agir? Ela sentiu sua energia ao redor. Parecia vibrar com uma urgência de se transformar. Mas se transformar em quê? Mais coleiras de serpentes estranguladoras? 1000 aranhas mordedoras brilhando como pedras preciosas do mal? Assim que Nova pensou, assim se fez. Enquanto as duas mulheres lutavam no oco da esfera, sua curva deu à luz a um exército de aracnídeos. A superfície lisa se rajou de uma textura repentina. Então a textura se soltou, cresceu pernas e se arrastou livre. Centenas de aranhas surgiram. Nova estava presa no chão de costas. As aranhas subiram nos ombros dela, seguiram para as mãos da garota e depois passaram para os braços, até seus cabelos ruivos. Saraya soltou. Nova a empurrou direto para a massa de aranhas. Elas deslizaram sobre ela e, em segundos, estava envolta em metal vivo. 1000 aranhas, 8000 patas, e quantos dentes entre elas! Pouco antes de a garota ser submersa por uma multidão fervilhante de aranhas, Nova viu os ombros. Seus brilhantes olhos vermelhos cintilarem de horror. Ela sentiu uma facada distante do mesmo horror que sua mente havia gerado com um mero toque de sua vontade, mas estava abafada pelo triunfo. Sonhava com o dia em que roubaria o dom de Scates. Esse sonho havia tomado o lugar de seu primeiro sonho, o que ela compartilhava com Cora, no qual os servos iam até Rieva e as escolhiam. Sonhara esse sonho por 16 anos, e este por mais de 2 séculos. Nele, ela não o matava, mas roubava seu dom e o roubava também. Ela libertaria Cora, e elas apreenderiam sua nave e matariam Scates em uma cela pequena demais para que ele pudesse se levantar. Ela imaginou uma jaula pendurada em um canto e elas o atormentando incansavelmente. Transformariam-se no inferno dele e usariam seu dom para navegar pelos céus de todos os mundos intocáveis. Essa garota achava que poderia vencê-la? Achava que poderia separá-la de Cora? Ninguém nunca mais faria isso de novo. A garota foi engolida pelas aranhas. Um clamor de vozes gritou e implorou, mas tudo lhe pareceu distante e estranho. E no segundo seguinte, aconteceu o impossível. A menina virou fumaça. Afogava-se em aranhas, com apenas as mãos visíveis, tentando arrancá-las. Então, estava flutuando, enquanto todas caíam através dela, passando pela curva da esfera, de onde haviam nascido um segundo atrás. Ela se ergueu leve, feita de pedaços e se reunindo novamente, inteira, toda a carne e fúria. Nova engasgou. Havia roubado o dom dela. Ele estava sob seu domínio. Podia sentir o peso dele com os outros, todos eles em seu poder. Então, como em nome de Thakura ela fizera aquilo? As aranhas foram esquecidas, reabsorvidas pela esfera. A garota avançou pelo ar. Nova liberou uma onda de metal divino para derrubá-la, mas quando a atingiu, ela virou fumaça mais uma vez. Ela não podia atravessar o metal sólido, mas se derretia em pedaços para desviar do caminho, e então se reunia novamente do outro lado, avançando sobre Nova. Ela a alcançou e a agarrou mais uma vez pelos ombros. Warren e Rock, os dois homens do bando de Nova, lançaram suas varas de raios brilhantes na garota, emitindo seu estalido mortal.
Mas as varas passaram direto por ela, e quase acertaram Nova. Lutando para se libertar, Nova chutou com uma das pesadas botas, mas seu pé também a atravessou. Ela sentia a realidade da garota em seu ombro, e no entanto seu pé a atravessou como se fosse feita de vapor. O que é você? Nova latiu. A garota estava falando, rápida e apressada. Sua língua era harmoniosa e, embora Nova não entendesse uma palavra, entendia a súplica claramente. Seus olhos não estavam mais vermelhos, mas azuis claros. Seus dentes não estavam horrendos, eram uniformes e brancos. Ela era jovem, estava chorando. Então, apontou para a ponte, onde o ferreiro estava de joelhos, sufocando. Queria salvá-lo? Em que mundo uma garota imploraria pela vida daquele monstro? Você está implorando para salvar Scates? Ela cuspiu, com o lábio curvado. O nome foi registrado. A garota podia não entender sua língua, mas entendeu aquele nome. Ela recuou. Uma voz falou dentro da cabeça de Nova. Não era o sussurro traiçoeiro. Era sua telepata, a terceira de seu bando, falando diretamente na mente dela. Sua voz era clara e calma. Nova. Esse não é Scates. E assim que ouviu, soube que era verdade. Estava cega pela vingança e pela pressa louca de enfim atravessar o portal que a mantivera para fora durante todos esses anos. Olhou o ferreiro com seu rosto sombrio, olhos desesperados e viu semelhanças, mas também diferenças. Então, quem é? Rosnou, incapaz de entender o que isso significava. Um ferreiro diferente na nave de Scates? Não sei, mas quem quer que seja, você o está matando. É isso que quer? Se fosse o que ela quisesse, eles não se oporiam. Seu bando leal, seu time. Ela havia matado para libertá-los. Havia matado para pegar o que precisavam para sobreviver. Tinham matado por segurança e honra e despeito. Ela sempre tivera seus motivos, alguns melhores que outros, e eles sabiam que esse momento significava para ela apenas tudo. Apenas Cora, apenas a metade que faltava de sua própria alma. Onde ela estava? E se esse não era Scates, quem era então? O que acontecera ali? Por que o portal ficara fechado por tanto tempo? Nova afrouxou um pouco o colar da serpente. Seu rabo escorregou da boca e se abriu. O ferreiro a atirou para longe e respirou fundo. A garota soltou. A garota soltou Nova e voou até ele. Ela o segurou enquanto ele respirava, e seu rosto arroxeado voltava ao azul dos Mesarthim. Ele segurava o pescoço, com os olhos vermelhos e fluidos. Os dois guerreiros humanos faziam guarda ao lado dele. Estavam tensos, ainda empunhando suas lâminas. A mulher mais velha estava apoiada no parapeito. Os outros três Mesarthim estavam agrupados em volta do ferreiro. Nova havia assumido que eram a tripulação de Scates, mas via agora como todos eram jovens, pouco mais que crianças. Tinham talvez a mesma idade que ela quando fora vendida a um velho por 5 moedas. Parecia que cinzas estavam queimando um buraco nela. Quem eram eles? E onde estava Cora? Onde estava Cora? Onde estava Cora? A garota fumaça metamorfa, cuja magia desafiava o roubo, olhou para ela e fez uma pergunta nova. Fez outro, logo em seguida. Em sua cabeça, a pergunta trovejou, mas em sua boca saiu baixa e melancólica. Porque precisou de cada gota de sua raiva para sufocar o sussurro traiçoeiro que lhe dizia, sempre lhe dizia, tarde demais. Quem é você? Sarah implorou. O que você quer? Nova perguntou. Onde está minha irmã? Elas não conseguiam se entender. Suas línguas colidiram como exércitos alienígenas. Uma dura, outra fluida, ambas selvagens, com o mesmo suspense horrível e sangrento. Entreolharam-se, desconfiadas e confusas. Através de mundos e portais abertos por anjos havia muito tempo. Suas vidas se cruzavam bem ali. Ambas haviam ido até ali, buscando algo. Sarah e os outros tentavam descobrir quem eles eram, por que eram e o que havia acontecido com os que vieram antes deles. E Nova só queria sua irmã. Sarah e Laszlo brincavam sobre encontrar estranhos na encruzilhada para trocar respostas e mistérios. E agora estavam ali. Era uma espécie de encruzilhada. Os dois grupos se encaravam, eram estranhos e guardavam as respostas um do outro, mas não havia motivo para brincadeiras, e essas não eram verdades que você podia simplesmente trocar e depois ir embora. Elas eram explosivas, e eles não poderiam sobreviver a elas. Todos estavam reunidos ali, 5 crias dos deuses, 3 humanos, 4 Mesarthim, invasores, e apenas Ariel Fane havia compreendido. Durante 3 anos ele fora o bichinho de estimação de Isogol. Ainda tinha pesadelos naquela língua. Ouvir os sons ásperos cutucava feridas antigas que estavam apenas começando a se curar. Mas pior que os sons eram as palavras.
Minha irmã, a invasora dissera. Ela não era Coracle. Ela estava procurando por Coracle. E quem saberia melhor que ele que ela nunca a encontraria? Suas mãos estavam escorregadias de suor, e naquele momento era como se fosse o sangue de velhos assassinatos que nunca poderia ser lavado. A aparição escolheu aquele momento, circulando no alto para soltar um de seus assustadores gritos, que parecia uma mulher lamentando seu destino. E de todos eles, somente Errol Fane compreendia aquilo também. Não só o que era a aparição. Nova sabia que era o astral de sua irmã projetado no mundo, mas não era só que Coracle estava morta, porque todas as crias dos deuses e humanos sabiam disso. Só que apenas o matador de deuses conhecia as duas e entendia que a fantasmagórica águia branca era o último fragmento da alma da deusa morta, lançada à deriva quando a faca dele perfurou seu coração. Se o pássaro estivesse dentro dela quando ela morreu, certamente teria partido também. Mas não estava, voava e permanecera, deixado para trás como um eco que se recusa a desaparecer, ou como uma sombra que sobrevive ao seu conjurador. Tudo viria à tona. A garganta de Errol Fane estava apertada, seus punhos cerrados e seus corações imensos, tomados por um amor repentino, grandioso e descomplicado, por sua cidade, seu povo, sua mãe, sua esposa e por essas lindas crianças azuis que haviam sobrevivido sozinhas, desde Isagol. Qualquer sinal de amor desencadeava outros sentimentos, inomináveis e incapacitantes, que o enchiam de vergonha e repulsa. Era como acariciar a pele de um animal magnífico, macio, aquecido pelo sol, uma maravilha da criação, para depois encontrá-lo rastejando com larvas, rolando de olhos vidrados, enquanto era devorado por dentro. Ela havia feito isso com ele, mas ali, no coração da cidadela, testemunhando essa colisão de histórias em que ele próprio desempenhara um enorme papel, não sentiu vergonha nem repulsa, só amor, amor simples, puro e imaculado. E teve a terrível e clara certeza de que o acerto de contas finalmente chegara. 42. Morto. Foi a resposta errada. Sarai estava tão centrada na aparição de Coracle com seus cabelos claros e olhos selvagens que mal notou os três que vieram atrás dela. Então, um deles falou, a segunda mulher, e ela falava a língua deles. A língua de lamento. Sua voz falhou e seu sotaque era estranho, mas as palavras eram claras o suficiente. Quem são vocês? Onde está Sketes? Onde está Coracle? Sarai fitou, e quaisquer que fossem os pensamentos que as perguntas provocaram, ela os esqueceu assim que seus olhos se encontraram. O reconhecimento despertou nela, afiado como um choque. Como todos os quatro saqueadores, a segunda mulher estava armada e vestida de preto, com uma expressão severa. Seu rosto azul era liso, o cabelo castanho e um dos olhos também. Mas o outro, era verde. Sarai se sentiu tonta. Ela foi dominada por uma repentina certeza de que ainda estava presa e vigiando dentro dos sonhos de Minia. Kiska? Perguntou, incrédula. A mulher empalideceu de surpresa. Toda a severidade caiu por terra, e ela ficou ainda mais parecida com a menininha do berçário. Como você me conhece? Ela perguntou. Rubi respirou alto. Feral e Pardal ficaram encarando. Eles não a conheciam como Sarai, mas certamente conheciam o nome. Minnie havia mantido vivos os nomes dos bebês perdidos, todos os que conseguia se lembrar. Ela fez questão que os outros também se lembrassem. Havia uma ladainha para eles, em ordem inversa. Kiska, Warren, Rook, Topaz, Seimon, Willow e assim por diante. Seu olho. Sarai respondeu, atordoada. Então algo se encaixou em sua mente, e seu olhar foi direcionado para os dois homens. Durante o grito, ela estivera perturbada para juntar as peças, mas agora entendia. O dom do garoto levado antes de Kiska era um grito de guerra para esfolar mentes e causar estragos. Warren? Ela perguntou. Seus olhos disparando entre os dois homens. Um olhou bruscamente para o outro, cujo rosto mostrou a mesma surpresa que o de Kiska. O verniz duro de sua ferocidade foi suavizado pela confusão. Ele parecia ter mais ou menos a idade de Laszlo. Na verdade, se parecia muito com Laszlo. Podiam até ser irmãos, ou podiam ser mesmo irmãos, porque ficou claro com suas reações. Esses invasores, em suas vestes petróleo, com as varas de raios. Esses estranhos eram as últimas crias dos deuses retirados do berçário. Eram uma família. Sarai levou uma mão à boca.
Uma vibração de surpresa a tomou com Sarai levou a mão à boca. Uma vibração de surpresa a tomou com uma inesperada e doce onda de alegria. Apesar da fúria e do medo. Apesar da fúria e medo da violência de um instante atrás, talvez isso tudo fosse um mal-entendido, ela tirou a mão da boca e a levou para os seus corações, olhando para o segundo homem. Ele também era jovem, de traços marcados, cabelos e olhos escuros e uma barba rala. Repetindo a ladainha na cabeça, ela disse: Acho que você não é Rock. Ela percebeu pelo piscar rápido dos olhos e o engolir em seco que era. Vocês estão vivos, Sarai suspirou. Durante a vida, esse mistério pairou sobre eles, e ela mal ousaria sonhar em saber a verdade pelos lábios das próprias crianças desaparecidas. Seria possível, os últimos 3 levados retornando juntos? Mas quem é você? Rock perguntou. Somos como vocês, ela respondeu. Nascemos no berçário também. Somos os últimos. Os últimos, Kiska repetiu, avaliando os 5. Sua sobrancelha se franziu. Estava pensando na última coisa que viu quando pequena Ellen a arrastou para Coracle. Pensava em Minnie e nos outros, nas crianças que balançaram na rede improvisada. Mas havia muitos outros. O destino daqueles outros pesava sobre eles, assim como o destino dos demais, de todos os que vieram antes. Havia, Sarai falou, essa perda seria parte dela para sempre. Mas o que aconteceu com vocês? Para onde os levaram? Os outros estão vivos também? Kiska virou-se para Nova, cuja ferocidade não havia diminuído nem um pouco. As sobrancelhas pálidas dela estavam enrugadas, os olhos estreitos e duros. Eles falavam rápido, ásperos. Sarai não sabia dizer quanto da aspereza era a raiva e quanto era o idioma. Kiska gesticulou em direção a eles enquanto conversava, explicando quem eram. A voz de Nova ficou ainda mais dura, e Kiska, frustrada, assentiu uma vez e voltou-se para Sarai e os outros. Sarai a viu se recompor, colocando sua severidade de volta no lugar como se fosse uma máscara. Um calafrio desceu por sua espinha. Qualquer que fosse o parentesco entre elas, ela o estava deixando de lado em favor de lealdade àquela mulher. Responda-me, Kiska falou. Onde está Scatus? Onde está Coracle? Se sua voz fosse menos fria, talvez tivessem lhe contado, mas ninguém falou. Da maneira como Nova os fitava, era como se apontasse uma faca na garganta deles. Que resposta esperava? Uma nova onda de medo tomou conta de todos, e ninguém falou, pelo menos não em voz alta, mas suas mentes responderam em coro. Mortos. Eles estão mortos. Eles estão mortos. Eles estão mortos. As palavras ecoavam nos pensamentos de Sarai quando viu Kiska endurecer. Então se lembrou de qual era o dom dela. Kiska era telepata, e ficou claro, pelo seu olhar, pela consternação, tristeza, medo, que mortos era a resposta errada. Nova também notou o olhar de Kiska. E soube que só podia significar uma coisa. O sussurro atraiçoeiro se libertou dentro dela. Tarde demais, tarde demais, tarde demais, tarde demais. Nova já estivera dentro de um vulcão uma vez, em algum mundo cujo nome esquecera. Ela vira o magma quente e brilhante agitando-se em seu núcleo, e era assim que se sentia. Sua garganta era como magma emergindo, sua ira pronta para entrar em erupção. Ela não esperou Kiska cuspir as palavras, gaguejando, pesarosa, e roubou seu dom. Ela já estava mantendo 4 dons, e cada um consumia seu poder. Com o de Kiska, eram 5, a maior quantidade que já mantivera de uma vez. Estava tensa, mas não hesitou. Com a telepatia de Kiska, jogou-se na mente dos estranhos e mergulhou direto neles. Era como voar para dentro de um tornado. Já usara o dom de Kiska antes, mas não o suficiente para se acostumar com um turbilhão de pensamentos e sentimentos. Medo, angústia, confusão, incerteza a assolaram 8 vezes, e ela quase recuou. Ouviu as mesmas palavras que Kiska ouvira, mas não entendia seu significado. As palavras não faziam sentido, mas não havia apenas palavras. Ela também podia ver as lembranças, em um tumulto bagunçado e louco como reflexos em água fervente. Havia tanto caos, tantas imagens, e a única que ela queria ver, ou melhor, a única que não queria, a última coisa que queria, estava entre elas. Ela viu, e não podia desver, não podia desfazer. Tarde demais. Ela viu a vida deixar os olhos de Cora. Tarde demais. Sentiu a faca perfurando seu próprio coração. Tarde demais. Nova viu sua irmã morrer nas lembranças do assassino. Sempre
Para sempre tarde demais. Ela devolveu o poder de Kiska, que o sentiu como um soco, e cambaleou com os sentimentos de Nova. Não estava preparada e aquela coisa indomável era esmagadora. Nova tremia. Seus olhos eram piscinas de fogo. O ar se tornava denso ao redor, com uma nuvem tão escura que parecia ter sido tragada de um céu noturno, com a noite ainda agarrada a ele. E quando sacudiu, a câmara toda sacudiu. A passarela balançou e estremeceu. Os que estavam ali precisaram se agarrar ao parapeito. Você matou minha irmã. Nova guinchou. Não gritou com o dom de Warren, mas sua voz estava tão selvagem quanto. Harry Fane entendeu. Estava quase esperando por isso, mas não significava que desejasse aquilo. Se nem sempre tivera certeza, agora tinha. Ele queria viver. Não que merecesse, mas desejava muito. Ele chegou até a pensar que poderia estar finalmente livre da maldição de Isagol, porque diante do acerto de contas não restava mais sombra em seu amor, nem larva se banqueteando, apenas um amor tão puro que queimava. Não importava o que acontecesse com ele, não importava se falhara antes, agora ele os protegeria. Azurin, as crianças. Ele tinha outra chance. Saiam daqui, todos vocês, falou. Vão! A pequena Pardal estava ao lado dele. Ele lhe deu um empurrão em direção à porta. Ela agarrou a mão de Ruby e a puxou, e as duas avançaram agarradas à balaustrada enquanto a passarela estremecia sob seus pés. Laszlo ainda estava de joelhos, e Sarai se abaixou ao lado. Harry Fane pegou o braço de sua filha e ergueu junto com Laszlo e os apressou. Vão! Era um comandante. Seu tom não permitia discordância. Feral passou um braço protetor em torno de Surreira e a segurou entre si e o parapeito enquanto eles seguiam para a porta. Azurin não saiu do lado de Arylfane. Ele falou com a deusa na língua dela, e como odiava aquele som saindo de sua boca. Eles são inocentes. Por favor, deixe-os ir. Azurin não entendeu o que lhe disse, mas entendia bem sua determinação. Ele não ia recuar. Por que não estava recuando? Venha! Ela puxou, mas ele não se moveu. Tinha o olhar centrado na deusa. Nova não conseguia pensar. O sussurro se transformou em um rugido. Tarde demais. Tarde demais. A dor, sem forma e desenfreada, a sugava e a atingia, e ela mal podia sentir as próprias arestas. Estava enredada na névoa escura e seus olhos estavam em chamas, derramando fúria, dor e poder. E tudo isso, fosse certo ou errado, foi direcionado ao assassino de sua irmã. Azurin viu o olhar ardente e sentiu a imobilidade do marido. Fitou um e outro, tinha os olhos arregalados. Anéis brancos brilhavam em volta de sua íris, como alguém que acabou de acordar de um pesadelo para encontrar o pesadelo real ao seu redor. Sabia que havia algo se aproximando. Soube assim que viu a sombra do pássaro cair sobre Arylfane e observou, impotente. Não havia nada que ela pudesse fazer. Não havia nada que ela pudesse ter feito, certo? Lutar mais, se enfurecer mais, fazê-lo ouvir. Sacudiu a cabeça, ainda tentando negar o que estava acontecendo. Sacudiu a cabeça como se não pudesse parar. Jamais deixaria de defendê-lo, ou de desafiar o destino, ou esperar que ele voltasse para ela. Nova ergueu uma mão. A energia do Mesarthium a cercava. Ela a conduzia como música. As naves Vespa estavam na parede. Os ferrões eram do tamanho de lanças, afiadas como agulhas. Com o toque mais leve de sua mente, soltaram-se e ficaram suspensos no ar. Arylfane e Azurin notaram no mesmo instante. Pelo menos viram um deles. E quando ele disparou como uma flecha, Azurin levantou a espada e se colocou na frente do marido. Um profundo horror o tomou. Ele rugiu. Azurin! Não! O ferrão era um borrão. A hashtag de Azurin ficou borrada ao encontrá-lo. Houve um som baixinho e doce, quase como um sino, quando ela se defendeu do ferrão. Ele saiu rodopiando, bateu na parede e caiu no chão. O rugido de protesto de Arylfane silenciou. Ele disse com uma pontada de desespero. Azurin, vá com os outros, por favor. Ela balançou a cabeça, sombria, e segurou firme a espada, e se lembrou da primeira vez que lhe entregou uma hashtag na caverna onde treinavam, quando eram apenas crianças. Lembrou-se de seu olhar maravilhado e do primeiro confronto desajeitado de suas lâminas, e se lembrou do primeiro toque desesperado de seus lábios, e se lembrou dos gritos dela na asa sinistra, e se lembrou de seus olhos vazios depois que tudo acabou, e os deuses estavam mortos e ela precisava do marido. Mas ele não podia nem abraçá-la, porque sua alma estava imunda. Mas ela nunca o abandonou, e ele sabia que ela nunca o abandonaria. Ela compartilhava
compartilharia do destino dele, qualquer que fosse. E assim ela fez, ela compartilhou. A segunda vespa estava na parede atrás deles. Eles não viram o ferrão se aproximando. Se Azarin não tivesse se colocado na frente dele para se defender do primeiro ferrão, ainda estaria ao seu lado, fora do alcance do segundo ferrão, que bateu no meio das escápulas dele, perfurando seus corações e emergindo pelo peito, furando sua armadura em uma erupção de sangue que tingiu Azarin de vermelho, antes de atravessá-la também. Pareceu como se eles fossem tão substanciais quanto a aparição, tão etéreos quanto Sarai, mas ambos não eram nem fumaça nem fantasma. Eram carne, sangue e bronze, e o ferrão os rasgou. O ferrão se movia com tanta força que não diminuiu a velocidade, e disparou através da câmara para atingir a parede oposta com um leve toque. Tuk! Antes de voltar, em câmera lenta, borrifando sangue enquanto girava. Os dois guerreiros soltaram suas espadas. As lâminas atingiram a passarela e caíram lá embaixo. Azarin estava perto da borda, e a força do golpe a empurrou. Ela oscilou na beirada e quase despencou, mas Arifane a pegou e a puxou contra o peito, mesmo enquanto perdia forças para manter-se de pé e caía de joelhos, levando-a com ele. O sangue escorria dos buracos da armadura, jorrando e se misturando, se espalhando e se acumulando nos lugares onde se pressionavam. Azarin colocou as mãos no peito de Arifane para tentar estancar o sangue, sem perceber o quanto também sangrava, mas as mãos dela estavam inexplicavelmente fracas, e ela não conseguiu alcançar o ferimento dele para aplicar a pressão adequada. Sua armadura bloqueava o contato, o buraco no bronze era tão pequeno, o metal se projetava para fora, afiado, onde fora perfurado. Ela cortou a palma da mão. O sangue dele escorreu pelos dedos de Azarin, pelos pulsos, até os braços. Seu próprio sangue estava escorrendo, escorregando por dentro da armadura, para as costas e a barriga. Estava quente e havia tanto sangue, mas se esvaziavam como torneiras. O olhar dele estava vago e a visão perdida, mas ela o viu claramente quando a encarou e disse: Azarin, eu gostaria de... Ele pendeu para frente, como se estivesse adormecendo. Ela o amparou, mas não conseguiu segurá-lo ereto. Seus braços estavam dormentes e ele era tão pesado. Ela caiu para o lado e ele sobre ela. O quê? Ela perguntou, desesperada, com a respiração fraca. Meu amor, implorou. Mas quando os olhos dele ficaram opacos. O que você quer? Mas não havia mais tempo para desejar. Arifane morreu primeiro, e Azarin morreu logo em seguida. 43. Esplendor violento. Sarai viu tudo. Quando chegou na porta, virou-se para olhar para trás, surpresa ao ver seu pai e Azarin ainda na passarela. Havia pensado que eles o seguiriam? Não estava pensando em nada. Só entrou em pânico e fez o que lhe foi ordenado. Estava gritando agora. Laszlo não conseguia. Sua garganta estava estrangulada, só podia coachar. Suheila também não conseguia. Não conseguia nem respirar. Feral era tudo que a mantinha em pé. Rubi e Pardal choravam. O silêncio, anormal do coração da cidadela ecoava suspiros que eram em parte gritos, em parte soluços. Nova não ouvia nada. Algo se desfez em sua mente. Aguentara, por tanto tempo, por um único filamento de propósito. E no momento em que viu a morte de Cora, ele se rompeu. O sussurro se libertou, preencheu sua cabeça, seu corpo, sua alma, como a água negra do mar. Sob o gelo, há muitos mundos ali. Tudo rugia. Tudo desacelerava. O assassino de Cora estava morto. Nova sentiu seu próprio sangue pulsar no ritmo das artérias, e mesmo no lento e estridente movimento de seu choque, pensou que ele morrera rápido demais. E agora? Haveria um depois? O tempo continuaria seguindo adiante, indiferente? Nova não estava pronta para o depois. Não havia depois para ela. Havia falhado. Isso era tudo o que havia, apenas isso, para sempre. Havia um último dom em seu bando que ela ainda não usara, o dom de Rock. Ela o agarrou e estendeu os braços como se fosse lançar um feitiço, quando Sarai começou a subir a passarela de volta. Uma leve iridescência, quase invisível, apareceu no ar como uma bolha ao redor de seu pai e Azarin. Sarai! Não, Laszlo disse. Ele agarrou a mão dela, querendo detê-la, mas ela virou fumaça e escapou. Ela não conseguia entender o que acabara de testemunhar. Não podia ser real. Só podia estar presa no sonho de Minia. Tinha que ser isso.
Era um pesadelo e ela poderia mudá-lo, consertá-lo. Ela os alcançou e se deparou com uma esfera fraca e brilhante que os envolvia. Parecia frágil como uma bolha de sabão. Mas quando Sarai se aproximou, descobriu que não conseguia nem chegar perto. Um campo de imobilidade parecia cercá-los. Não havia barreira física. Ela não conseguia sentir nada. O ar simplesmente redirecionava seu movimento, sua vontade, como um sonho lento. De forma que, por mais que tentasse, não conseguia se aproximar dos dois Teasercane caídos. Ela gritou em frustração. O sangue deles escorria, por baixo do peito, espalhando-se pela passarela e vazando pelas laterais. Pai, Sarai falou, pela segunda vez em sua vida. Ele estava em cima de Azurin. Os olhos deles estavam abertos, inertes e mortos. Um soluço se prendeu na garganta de Sarai. Não, não, não. Repetiu. Sentiu mãos em suas costas. Laszlo a seguira. Estava ao seu lado, abraçando-a. Agarrou-se nele. Juntos encararam os corpos. E acima deles a invasora, a assassina. Sarai enfim conhecera seu pai. Ele pronunciara a palavra filha e preenchera um espaço vazio dentro dela, que agora estava vazio novamente. Ele estava morto a seus pés. Morto. Não estava? Harry Fane se mexeu. Sarai fitava nova quando o movimento chamou sua atenção. Então olhou para baixo e viu a incrível visão de seu pai se sentando. Ele caiu e estava se erguendo. Um momento atrás, os olhos de Azurin estavam sem vida, mas agora não estavam. Não mais. Estavam assombrados, turvos, ferozes, suplicantes e inconfundivelmente vivos. Ela também se sentou. Houve um momento em que foi possível ter esperança. Harry Fane e Azurin estavam vivos. Não dava para negar, mas uma parte de Sarai congelou e esperou, sem sentir nada, adiando o alívio porque os mortos não voltam à vida. Quem poderia saber melhor que ela? Mas, mais que isso, era a verdadeira. Era a maneira como os dois se moviam. Não fazia sentido. Haviam caído no chão. Para se levantarem, deveriam usar os braços, mas não. Levantaram-se como se estivessem presos por cordas. E o sangue? O sangue se acumulava ao redor e escorria pela passarela. Voltava para eles. O sangue que se acumulava ao redor e escorria pela passarela voltava para eles, para a armadura. Então o sangue estava pulsando de volta em seus corpos. Sarai e Laszlo não entendiam o que estavam vendo. Não quando Harry Fane puxou Azurin para trás, para se balançar na beira da passarela. Ou quando ela recuperou o equilíbrio, ou quando suas espadas, que haviam caído, voaram de volta do chão baixo para se baterem na passarela e depois pularem de volta para suas mãos. De seu saio, viram um borrão azul e sangrento. Era o ferrão voando de volta para eles. Sarai ofegou quando ele perfurou as costas de Azurin e explodiu em seu peito antes de atravessar novamente Harry Fane. O sangue que tingira Azurin se soltou dela e foi sugado de volta para dentro dele, e o ferrão saiu de suas escápulas e disparou para trás, agora sem sangue, direto para a Vespa. O quê? Sarai soltou, pasma. Seu pai estava a apenas alguns passos à sua frente. Ela viu claramente que não havia mais buraco na armadura de bronze dele. Estava intacta, como se nada tivesse acontecido. Como? Perguntou Laszlo. Entenderam que estavam testemunhando magia, a bolha, o campo de energia. A invasora possuía esse dom, a extraordinária capacidade de voltar no tempo, e ela o usara para desassassinar suas vítimas. Eles a entendiam, mas não confiavam. E estavam certos. O tempo voltou e tudo aconteceu exatamente como antes. O ferrão, o sangue, as espadas caídas, Azurin oscilando na beirada, Harry Fane a puxando contra ele. Ele disse, Azurin. Eu gostaria... Eles caíram de joelhos. O que, meu amor? Azurin implorou. O que você quer? Ele não respondera antes e não respondeu agora. De novo, como antes. Eles morreram. Então tudo se reverteu e se repetiu mais uma vez. Harry Fane morreu, com o desejo não pronunciado nos lábios, com a ironia disso, amarga na língua. Gostaria de começar tudo de novo. Era isso que gostaria de dizer à esposa. Queria começar uma vida nova, juntos. Em vez disso, era a morte que compartilhavam, de novo. E de novo, e de novo. Nova não conseguia parar. Não havia nada depois disso. Então ela só continuou os matando. O dom de Rock era isolar um círculo no espaço e no tempo, um espaço pequeno por um curto período, para que os eventos presos ali dentro se repetissem infinitamente até que ele o abrisse novamente, ou até que Nova o abrisse, nesse caso, com as mãos naquele gesto de quem lançaria um feitiço. Ela desenhou uma bolha em torno do assassino da irmã. Tudo lá dentro ficou preso no ciclo, que compreendia a partir do momento em que o ferrão se soltou da Vespa, até quando saiu.
até quando caiu, ensanguentado no chão da câmara. Cerca de 5 segundos ao todo havia sido feito para ele, mas também prendeu Azurin, porque ela entrara no meio, e assim, repetidamente, encenaram suas mortes, a cada segundo conscientes do que estava acontecendo, mas impotentes para interromper o ciclo. Cada vez o ferrão os atravessava, a dor os queimava de novo, e cada vez que sua visão escurecia e a vida desvanecia, o rosto angustiado do outro era a última coisa que viam. Rock tinha 5 anos de idade quando usara seu dom pela primeira vez no berçário. Uma das crianças tinha vomitado bem no colo de Grande Ellen. Ele tinha achado engraçado e quis ver de novo. Quando a cena se repetiu, ele não tinha ideia do que estava fazendo. Então aconteceu de novo, e continuou acontecendo, enquanto Grande Ellen ficava vermelho de raiva, e dos olhos da criança escorriam lágrimas frenéticas. Logo deixou de ser engraçado. Então não foi nada engraçado porque Coracle veio e levou Rock embora. Ela o levara ali, para esta mesma sala, assim como Aaron e Kiska, e centenas antes dele, milhares. Era surreal para os três estar de volta no hangar e ver as naves vespas na parede. Não podiam ver as gaiolas lá dentro, mas nunca as esqueceriam, ou o que acontecera depois. E nunca poderiam trair Nova, que os salvara. Ela se parecia tanto com Coracle que, na primeira vez que a viram, pensaram que era ela, mas Coracle os aprisionara em gaiolas. Nova os libertara. Ela matou o homem que guardava as chaves e todos os que vieram procurá-las depois, até que enfim ficaram sozinhos. Para onde levaram vocês? Sarai perguntara. Os outros também estão vivos? Para ela, a vida de Kiska, Rock e Aaron era um mistério, e mesmo eles não podiam responder. A segunda pergunta. Os outros, todos os outros levados antes, estariam vivos? Talvez, provavelmente, alguns deles. Quanto à primeira pergunta, foram levados para uma ilha no meio do Mar Vermelho e selvagem e transferidos das gaiolas das naves Vespa para as gaiolas maiores lá. Quando Rock foi levado, o primeiro dos três, todas as gaiolas estavam vazias e ele ficou sozinho, exceto pelos guardas com as varas de raio, que usava exatamente para desencorajá-lo de sequer pensar em usar seu dom. Aqueles foram sem dúvida os piores dias de sua vida. 5 anos sozinho em uma gaiola, em meio a uma fileira de gaiolas vazias. Havia sinais de que outras crianças tinham sido mantidas ali. Ele pensava em Topaz, levado antes dele, e Simon e Willow, antes dela. Mas só entendeu mais tarde. Havia acontecido um leilão pouco antes de ele chegar. Os outros já tinham sido vendidos. E lá estava, a verdade no coração sombrio de tudo. 200 anos de tirania. E tudo se resumia a isso. Scathers, conhecido por Deus das Bestas, estava criando crianças mágicas para vendê-las como escravas em dezenas de mundos. Após o colapso do Império, guerras eclodiram por todo o lado, enquanto facções lutavam por domínio, como cães de caça liberados de uma só vez. Quem não pagaria uma fortuna por uma garota que pudesse atiçar o mar só com um olhar e afogar toda a marinha inimiga em uma hora? Quem não daria um lance por uma criança que pudesse atravessar paredes e matar inimigos dormindo, ou imobilizar epidemias de insetos, ler mentes, sacudir a terra, convencer, teleportar, controlar o vento? Scathers acumulou uma fortuna enquanto vivia como um deus e criava bastardos para vender como escravos pelo melhor lance. Diversos leilões eram realizados por ano. Os compradores vinham de mundos distantes, pagavam quantias irreais e levavam crianças para lutar em suas guerras. Rock foi o primeiro do que teria sido salvo. Rock foi o primeiro do que teria sido o novo lote a ser vendido no próximo leilão. Aaron veio logo depois. Depois Kiska. Depois ninguém. Nenhuma cria dos deuses veio depois de Kiska, porque o portal nunca mais se abriu. Nova chegou logo em seguida, libertando-os. Estava atrasada demais para libertar sua irmã, mas nunca deixou de acreditar que um dia a encontraria. Agora Rock via que isso era tudo o que a mantinha. Ele trocou um olhar sombrio com Aaron e Kiska, perturbado pelo implacável ciclo da morte. Haviam chegado ali, quentes com a fúria de sua juventude, prontos para encarar os monstros que os criaram e os venderam como ninhadas de filhotes. Mas os monstros não estavam ali. Tinham sido mortos e Nova estava matando humanos. Ela os matava de novo e de novo. Eles não sabiam o que fazer. Sarai tentou interferir, Laszlo queria ajudar, mas ela o afastou. Eles não podem me machucar, disse. Já estou morta. Você não.
Ela não falou que Minia não estava ali para pegar sua alma se ele morresse. Não posso te perder também. Ela avançou, observando a trajetória do ferrão, pensando que, se cronometrasse certo, poderia empurrar seu pai e Azurin para que o ferrão passasse por eles, interrompendo o ciclo enquanto ainda estavam vivos, mas não conseguia alcançá-los. Tentou se transformar em fumaça, mas em vão. Devia haver uma parede invisível. "Pare com isso!" gritou para Nova. Nova não parou. Errolfane e Azurin continuaram morrendo. A cena assumiu uma monotonia entorpecente, como se não fossem pessoas, mas autômatos presos em um drama mecânico. Sarai não suportava mais. Ergueu-se no ar, como fizera antes. Faria Nova parar. Lançara-se contra ela antes como um pesadelo, com dentes e garras e olhos vermelhos sangue. Desta vez, tomou uma forma diferente. Não conhecia muito bem, só a vira em sonhos. Em um instante, Sarai não era mais Sarai. Os cabelos cor de canela e olhos azuis sumiram, assim como os cílios de pôr do sol. As pitadas de sardas, o lábio inferior, com um vinco no meio. Em seu lugar havia outra mulher azul, com olhos castanhos, cabelos loiros e sobrancelhas pálidas, usando uma coleira de mesartium. Sarai se transformou em Coraco, como a vira na porta do berçário, voou até Nova e gritou na cara dela. "É isso que você quer? É ela? Quem você está procurando?" O que ela esperava? Um rosnado, mais aranhas, um chute pesado de bota. Não recebeu nada disso, mas algo muito pior. Os olhos de Nova queimaram com o fogo de rubi, mas então as chamas se apagaram em um instante e foram substituídas por olhos suaves, marrons e brilhantes de alegria repentina. A deusa colérica se transfigurou. A mudança deixou Sarai sem fôlego. "Cora!" Nova perguntou. Sua voz tremia, mas cintilava com uma ansiedade infantil em pura vulnerabilidade. Nua. A fúria de Sarai morreu como fogo abafado. Seu remorso foi instantâneo. Essa mulher era sua inimiga e estava atormentando pessoas que Sarai amava. Mas essa era uma crueldade que ela não desejaria para ninguém. Ser ridicularizada com fantasmas dos amados falecidos e se encher de esperança quando não havia possibilidade para tal. Não era isso que queria. Desejou voltar atrás. Nova estendeu as mãos trêmulas e tocou o rosto de Sarai. O rosto de Sarai moldado com o rosto da irmã morta. O toque era indescritivelmente terno e o sorriso insuportavelmente doce. Ela praticamente brilhava de alívio, como se tivesse perdido a razão de viver, e então recebeu uma segunda chance no último segundo. Sarai recuou e voltou imediatamente para sua própria forma. "Desculpe", disparou. "Eu não..." Suas palavras se perderam. Nova estava transfigurada mais uma vez, mas não de esperança. Era como se Sarai estivesse diante de um poço sem fundo de angústia, como se estivesse mergulhado de cabeça nele, e mal sabia se essa era a angústia de Nova ou a sua. Por um instante elas pareceram uma só, como se toda a angústia existisse no mesmo poço profundo, não importando que perda ou infortúnio as conduzisse a ele. Elas poderiam discordar, se odiar e desejar a destruição uma da outra, mas em seu desespero estavam perdidas na mesma escuridão, respirando o mesmo ar enquanto sufocavam em dor. Se a angústia era sombria antes da falsa esperança, o que Nova sentiu depois foi indescritível. Com um gemido, ela voou até Sarai e envolveu as mãos em volta do seu pescoço. Sarai virou névoa. Nova não conseguiu agarrá-la. Não podia estrangulá-la ou atingi-la. Não sabia o que Sarai era, mas já tinha desistido de descobrir. Tudo o que queria naquele momento era machucá-la. E havia mais de um jeito de fazer isso. Sua mente golpeou como um chicote e tomou o poder de Kiska. A telepata era um dom de grande sutileza. Podia se infiltrar em mentes e penetrar memórias, ouvir pensamentos, sentir emoções, plantar ideias. Nova não queria sutileza agora. Virou-se e usou o dom para derramar toda a sua dor em Sarai. Desde o início em Rieva, o poder de Nova fora como uma luz de farol, ampliando a intensidade de qualquer dom que roubava. Desde então só ficara mais forte. Agora era mais como o seu nome, Nova, uma estrela que roubava a energia das estrelas próximas para expandir em um esplendor violento. Sua dor explodiu em Sarai. Ela foi jogada para trás, atravessando a porta e atingindo a parede da passagem, caindo no chão. Sarai havia morrido e cremado o próprio corpo, visitara pesadelos devastadores e a miséria de um povo oprimido por deuses cruéis, mas nunca sentira um desespero como esse. Sentiu-se rasgada ao meio, esfolada e cortada em pedaços.
abandonados para o banquete de moscas e pássaros carniceiros, como as carcaças de criaturas mortas em uma praia desolada no fim de um mundo distante. Ela cedeu sob o peso desse desespero. Uma voz dentro de si lhe disse para lutar, mas era tão fraca e ela se sentia tão pesada, tão sozinha, que soube que estava perdida. Todos estavam. Seus sentimentos, qualquer esperança ou coragem que havia nela, foram levados pela torrente de desespero. Nada nem ninguém poderia salvá-los agora. O que você fez? A voz mal foi registrada. Estava do lado de fora daquela miséria. Não poderia ser importante. Nada importava mais. O que você fez? A voz era açúcar de confeiteiro e ferro. Sarai piscou, e o choque abriu caminho através da névoa do desespero. Ela conseguiu virar a cabeça, e ali estava Minha, com seu exército atrás de si.